Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Sexta. Mas logo que ela saiu, o jovem se levantou, aferrolhou a porta, desatou a trouxa de roupas que Razumikin tinha trazido, há pouco, e depois arrumou de novo, e começou a vestir-se. Coisa estranha, parecia-lhe que ficara, de súbito, totalmente tranquilo. Não tinha mais nem delírio maluco, como no dia anterior, nem pânico, como em todos os últimos tempos. Era o primeiro minuto de uma tranquilidade estranha e repentina. Seus movimentos eram precisos e firmes, uma decisão clara manifestava-se neles. Hoje mesmo, murmurava ele consigo. Entendia que estava ainda fraco, porém sua extrema tensão espiritual, que chegara à serenidade, a uma ideia fixa, dava-lhe força e autoconfiança, e ele esperava que não acabasse caindo na rua. Vestindo todas as roupas novas, ele examinou o dinheiro que estava em cima da mesa, pensou um pouco e colocou-o no bolso. Havia lá 25 rublos. O jovem pegou também todas as moedinhas de cobre, trocou daqueles 10 rublos que Razumikin gastara com o vestuário. Depois tirou com cautela o ferrolho, saiu do quarto, desceu a escada e espiou através da porta escancarada da cozinha, de costas para ele, Nastácia aprontava inclinada, o samovar da dona. Não ouviu nada. Quem poderia supor ademais, que ele iria embora? Ao cabo de um minuto, já estava na rua. Seriam, mais ou menos, 8 horas, o sol se punha. O abafo estava como dantes, mas o jovem sorveu avidamente aquele ar fétido, poeirento e infectado pela cidade. Sentiu uma leve tontura, mas uma energia infrene brilhou, de repente, em seus olhos inflamados e em todo o seu rosto macérrimo e bem pálido, tirante a amarelo. Não sabia nem sequer pensava onde iria, sabia só uma coisa, aquilo tudo há de ser terminado hoje mesmo de uma vez só, agora, senão ele não voltará para casa, porque não quer viver desse modo. Terminar como? Terminar onde? Não tinha a menor ideia disso. Nem queria pensar a respeito. Embora repelido por ele, esse pensamento não o cessava de torturá-lo. Sentia apenas que tudo precisava mudar, de uma forma ou de outra, de qualquer forma que fosse, e repetia isso com uma persuasão desesperada, constante e resoluta. Conforme seu velho hábito, ele se dirigiu logo à Senaia, seguindo o caminho costumeiro de seus passeios. Antes de chegar lá, viu um jovem músico de cabelo preto que estava na calçada, em face de uma loja de quinquilharias, e fazia seu realejo tocar uma romança muito sentimental. Acompanhava uma garota de uns 15 anos, vestida como uma donzelariquinha, que estava na frente dele. No entanto, todas as roupas da garota, vestido com crinolina, mantilha, luvas e chapeuzinho de palha com uma pluma da cor de fogo, estavam bem velhas e gastas. Ela cantava a romança com uma voz de lua, áspera, mas bastante agradável e forte, à espera de 2 copeques que lhe daria o lojista. Raskolnikov parou ao lado de uns 2 ou 3 ouvintes, escutou um pouco, tirou 5 copeques e colocou-os na mão da garota. Esta interrompeu, de súbito, a canção com a nota mais alta e penetrante, como se a tivesse cortado, gritou, chega! Para o tocador de realejo, e ambos foram adiante, em direção à loja seguinte. Gosta de cantos de lua? Raskolnikov se dirigiu, de improviso, a um transeunte já idoso, que estava ao lado do realejo e parecia um flaneur. O transeunte olhou para ele, estupefato, e sorriu. Eu gosto. Continuou Raskolnikov com um ar esquisito, como se não estivesse falando em cantos de lua, mas sim de uma coisa bem diferente, gosto que cante mas sim, como realejo, numa tardinha fria, escura e úmida de outono, sem falta úmida quando os rostos de todos os passantes estão esverdeados, de tão pálidos, e doentios, ou melhor ainda, quando cai aquela neve molhada, verticalmente sem vento, sabe, e as lanternas de gás brilham através dela. Não sei. Desculpe. Murmurou o senhor e, assustado com a pergunta e com o aspecto bizarro de Raskolnikov, passou para o lado oposto da rua. Raskolnikov seguiu em frente e chegou direto àquele canto da cena onde ficavam o quitandeiro e sua esposa, que haviam então conversando com Lizaveta. Agora não estavam ali. Reconhecendo o local, ele parou, olhou ao redor e perguntou a um moço de camisa vermelha que bocejava na entrada de um armazém de farinha. Há um homem que vende aqui, na esquina, com a esposa dele, não há? Muitos vendem. Respondeu o moço, olhando para Raskolnikov. Como ele se chama? Chama-se como foi batizado. E tu mesmo não és do Zaraisk? De que província vieste? O moço voltou a examinar Raskolnikov. A gente não tem província, vossa senhoria, mas um distrito, pois veio o irmão, e eu fiquei em casa, por isso não sei. Perdoe, vossa senhoria, com indulgência. É uma taberna, lá em cima. Uma taberna, sim, com sinuca, e tem princesinhas. Assim, Raskolnikov atravessou a praça. Lá na esquina, havia uma multidão densa, composta só de homens. Ele ficou no meio da multidão, fitando os semblantes. Sentia vontade de conversar com todo o mundo, mas não sabia o porquê disso. Entretanto os homens não lhe davam atenção, apenas falavam algo entre si, reunindo-se em grupelhos.
Ele pensou um pouco, imóvel, e foi à direita, pela calçada, em direção à avenida V asterisco asterisco asterisco. Passando a praça, entrando numa viela, já tinha passado antes por aquela curtinha viela que levava, torta, da praça à rua Sadovaia. Ultimamente, tinha mesmo sentido vontade de vaguear quando enjoado, em todos aqueles lugares, para ficar mais enjoado ainda. Mas agora foi até ali sem pensar em nada. Havia pelo caminho um grande prédio, todo ocupado por botequins e outros estabelecimentos de camas e bebês, dos quais saíam correndo, a cada minuto, mulheres vestidas de modo caseiro, isto é, só com roupas de baixo e de cabeça nua. Em 2 ou 3 pontos, elas formavam grupelhos na calçada, principalmente às entradas do andar de baixo, onde ficavam, ao cabo da escadinha de 2 degraus, várias casas de diversão. Numa das casas havia, nesse momento, barulho e algazarra ouvidos em toda a rua, tocavam lá violão e cantavam, indo a patuscada a todo o vapor. Um grande grupo de mulheres tinha se reunido perto da entrada. Umas estavam sentadas nos degraus, as outras, na calçada, e outras ainda permaneciam em pé, conversando. Um soldado bêbado rondava pela calçada fumando um cigarrinho e xingando em voz alta, como se quisesse entrar em algum lugar, mas não lembrasse qual era. Um maltrapilho brigava com outro, e um sujeito estava prostrado no meio da rua, mortalmente embriagado. Raskolnikov parou ao lado do grande grupo de mulheres. Elas conversavam com vozes rouquenhas, todas estavam sem chapéus e usavam vestidinhos de chita e sapatos de pele de bode. Algumas tinham mais de 40 anos, mas havia também mocinhas de uns 17 anos, e os olhos de quase todas estavam machucados. Por algum motivo, Raskolnikov se interessou pelo canto e por todo aquele barulho que vinha de baixo. Ouvia como, acompanhado pelo trino fininho da melodia licenciosa e pelo violão, alguém dançava ali de modo desesperado, marcando o ritmo com o sapateado dos saltos em meio aos guinchos e gargalhadas. O jovem escutava atento, sombrio e meditativo, inclinando-se para o lado da porta e olhando, com curiosidade, da calçada para a antessala. És meu lindo valentão, não me bates, pois, em vão. Derramava-se a voz fina do cantor. Raskolnikov tinha enorme vontade de ouvir a letra, como se nisso consistisse a coisa mais importante. Será que entro? Pensou ele. Estão gargalhando de tão bêbados, e se eu também me embebedar? O senhorzinho não vai entrar? Perguntou uma das mulheres, cuja voz, bastante sonora, não estava totalmente enrouquecida. Era uma mulher nova e, a única em todo o grupo, não parecia repugnante. És bonitinha. Respondeu o jovem, endireitando-se e olhando para ela. A mulher sorriu, o elogio a agradou em cheio. O senhorzinho também é bonito. Disse ela. Como está magro. Notou outra mulher, com uma voz muito grave. Acabou de sair do hospital. Parecem filhas do general, mas os narizes estão todos para cima. Interrompeu, aproximando-se de Chofre, um beberrão de carantonha ladina e sorridente, cujo armiaque estava aberto de par em par. Olha a alegria. Entra, já que vieste. Com todo o gosto, e ele desceu, tropeçando, a escadinha. Raskolnikov seguiu seu caminho. Escute, senhor. Gritou a rapariga atrás dele. O que? Ela ficou confusa. Sempre terei prazer em passar com o senhorzinho umas horas, mas agora, na sua frente, a coragem me faz falta. Dê-me de presente, cavalheiro afável, 6 copeques para beber. Raskolnikov tirou o troco que lhe restava, 3 moedas de 5 copeques. Ah, que senhor mais bondoso! Como te chamas? Vem procurar por Duklida. Não? O que é isso? Replicou, de repente, uma das mulheres abanando a cabeça para Duklida. Não sei como pode pedir desse jeito. Eu cá, parece, afundaria no chão, só de vergonha. Raskolnikov olhou para ela com curiosidade. Era uma rapariga de uns 30 anos, de cara bexigosa e toda machucada, de lábio superior inchado. Falava e condenava num tom calmo e sério. Onde foi? Pensou Raskolnikov, caminhando. Onde foi que ele, como um homem condenado à morte, uma hora antes da execução, fala ou pensa que, se tivesse de ficar em cima de um penhasco bem alto, num terreno tão estreito que apenas os pés dele coubessem lá, no meio dos precipícios, do oceano, da treva, solidão e tempestade eternas, e tivesse de passar toda a vida 1000 anos, uma eternidade em pé naquele archim de espaço, ser-lhe-ia melhor viver assim do que morrer logo. Apenas viver, viver e viver. Viver, de qualquer maneira que seja. Que verdade! Senhor, que verdade! O homem é vil. E vil é quem o chama de vil. Por isso, acrescentou um minuto depois. Estava na outra rua. O Palácio de Cristal. Há pouco, Razumikin falou nesse Palácio de Cristal. Mas o que é que eu queria? Queria ler, sim, Zosimov disse que tinha lido nos jornais. Há jornais? Perguntou ele, entrando num restaurante assaz espaçoso e mesmo asseado, de vários cômodos, aliás, meio vazios. 2 ou 3 visitantes tomavam chá, e umas 4 pessoas aboletadas num cômodo afastado bebiam champanhe. Raskolnikov teve a impressão de que Zamiotov estivesse com elas.
De resto, não se podia enxergar bem de longe. Que deseja? Pensou ele. Queria vodka? Perguntou o criado. Serve-me chá? E traz os velhos jornais, de uns 5 dias para cá, que te darei gorjeta. Está bem. Eis os jornais de hoje. Queria, pois, vodka. O criado trouxe os velhos jornais e o chá. Raskolnikov se sentou e começou a procurar. Aislar. Aislar. Aztecas. Aztecas. Aislar. Bartola. Máximo. Aztecas. Aislar. Ah, diabo. Ah, eis aqui as notícias. Mulher caiu da escada. Burguês faleceu de bêbado. Incêndio em Pesqui, incêndio no lado petersburguense. Outro incêndio no lado petersburguense. Mais um incêndio no lado petersburguense. Aislar, Aislar. 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 Máximo. Ah, aqui está, encontrou, afinal, o que procurava e pôs-se a ler. As linhas saltitavam ante seus olhos, contudo, o jovem leu a notícia inteira e, sôfrego, foi buscando a continuação nos números posteriores. Suas mãos tremiam de convulsiva impaciência, enquanto ele folheava as páginas. De súbito, alguém se sentou à sua mesa, bem perto dele. Era Zamiotov, aquele mesmo Zamiotov com aquela mesma aparência. Anéis e correntes, uma risca a separar os cabelos negros, encrespados e engomados, um colete elegante e uma sobrecasaca um tanto gasta com uma camisa suja. Estava alegre, ao menos sorria de modo muito alegre e amigável. Seu rosto moreno se avermelhara um pouco com o champanhe bebido. Como? Está aqui. Começou ele perplexo, como se conhecesse Raskolnikov havia séculos. E Razumikin me disse ontem que ainda estava inconsciente. Que coisa estranha. Eu ia visitá-lo. Raskolnikov sabia de antemão que ele o abordaria. Pôs os jornais de lado e virou-se para Zamiotov. Estava sorrindo, e uma nova impaciência irritadiça percebe-se no seu sorriso. Sei que me tem visitado. Respondeu ele, ouvi falar. Procurava a minha meia. E sabe que Razumikin está doidinho pelo senhor, diz que foram juntos à casa de Lavisa Ivanovna, daquela mesma que o senhor apoiava daquela feita, piscando para o tenente Pólvora. Que não entendia lembra. Como é que não entendia? Estava tudo na cara, hein? E como ele é turbulento. O Pólvora. Não, seu amigo Razumikin. E sua vida é boa, senhor Zamiotov, entra nos lugares agradabilíssimos sem pagar. Quem foi que o encheu agorinha de champanhe? Pois a gente, bebeu. Será que estou, cheio? Felizardo. Aproveita de tudo. Raskolnikov deu uma risada. Pois bem, garoto bondoso, pois bem. Acrescentou, tocando no ombro dele. Não digo isso por maldade, mas, com todo o carinho, brincando, igual. Aquele pintor que surrava Mitka, aquele envolvido com a velha. E como é que sabe disso? Mas eu talvez saiba mais do que o senhor. Parece meio estranho. De certo o senhor ainda está doente. Não deviei ter saído. Eu lhe pareço estranho. Sim. Está lendo os jornais. Estou. Escrevi-se muito sobre os incêndios. Não leio sobre os incêndios, não? Raskolnikov mirava Zamiotov de maneira misteriosa, e um sorriso escarninho entortava-lhe outra vez os lábios. Não leio sobre os incêndios, não? Continuou, dirigindo uma piscadela a Zamiotov. Confesse, meu caro moço, que está muitíssimo curioso em saber o que eu estava lendo aqui. Nem um pouco. Perguntei por perguntar mesmo. Será que não podia? Porque o senhor? Escute, é uma pessoa instruída, erudita, não é? Terminei a 6ª série do ginásio. Respondeu Zamiotov com certa dignidade. A 6ª? Ai que pardalzinho. Com essa risca nos cabelos, com esses anéis parece um homem rico. Eita, que menino bonitinho. Raskolnikov soltou uma risada nervosa diretamente na cara de Zamiotov. Este recuou depressa, mas não ficou sentido, apenas todo espantado. Ah, como está estranho. Repetiu Zamiotov, bem sério. Parece-me que o senhor continua delirando. Delirando? Mentira, meu pardalzinho. Estou, pois, estranho. E não estaria interessante para o senhor, hein? Estaria. Interessante, sim. O que eu lia, digamos assim, o que procurava. Vi quantos jornais mandei trazer. É suspeito, hein? É o senhor quem diz. Está de olho. Como assim, de olho? Depois lhe digo como assim, e agora, meu queridinho, declaro-lhe, não, é melhor, confesso. Não, ainda não é isso, venho prestar meus depoimentos, e o senhor os recebe. Assim está bem. Deponho, então, que lia, que me interessava, buscava, esquadrinhava. Raskolnikov fez uma pausa, entrefechando os olhos, que procurava, vindo aqui com este propósito, as notícias sobre o assassinato da velha viúva. Pronunciou enfim, quase cochichando, e aproximou o seu rosto do de Zamiotov.
Este o examinava bem de frente, sem se mover nem afastar o rosto. Mais tarde Zamiotov ficaria assombrado com aquele minuto de completo silêncio durante o qual eles se encaravam daquela maneira. E daí, se estava lendo? Exclamou ele, de supetão, perplexo e ansioso. O que tenho a ver com isso? O que quer dizer? É aquela mesma velha. Prosseguiu Raskolnikov cochichando, sem ter reagido à exclamação de Zamiotov, aquela mesma de que se falava, ali na delegacia, quando eu desmaiei, lembra? Entende agora? O quê? Entende? O quê? Disse Zamiotov, quase assustado. O imóvel e grave semblante de Raskolnikov mudou num instante e, de improviso, ele desandou novamente a rir com o mesmo riso nervoso, como se não conseguisse conter-se de modo algum. E relembrou, num instante, com uma extraordinária clareza de percepção, aquele momento, ainda recente, em que ele estava atrás da porta, com o machado nas mãos, via o ferrolho tremer, ouvia os homens xingarem e baterem a porta, e sentia vontade de chamá-los gritando, brigar com eles, mostrar-lhes a língua, provocá-los e rir, gargalhar, gargalhar e gargalhar. O senhor está louco ou? Articulou Zamiotov e calou-se, como que aturdido por uma ideia que teria surgido, de súbito, em sua mente. Ou? O quê? Venha, diga. Responda-me. Nada. Disse Zamiotov, irritado. É tudo bobagem. Os dois se calaram. Após essa explosão de riso inesperado e doentio, Raskolnikov ficou, de repente, pensativo e triste. Debruçou-se na mesa e apoiou a cabeça numa das mãos. Parecia que se esquecera completamente de Zamiotov. O silêncio durou muito tempo. Por que não bebe seu chá? Vai esfriar. Disse Zamiotov. Hein? O quê? Meu chá. Talvez. Raskolnikov tomou um gole e pôs na boca um pedacinho de pão e, de repente, olhando para Zamiotov como que recordou tudo e animou-se. Nesse momento, seu rosto tomou a mesma expressão escarninha. Continuou bebendo chá. Há muitos vigaristas agora. Disse Zamiotov. Li, faz pouco tempo ainda, no Notícias de Moscou, que tinham apanhado ali toda uma quadrilha de moedeiros falsos. Toda uma empresa. Falsificavam as notas bancárias. Oh, isso aconteceu há muito. Li um mês atrás. Respondeu Raskolnikov, tranquilo. O senhor acha que são vigaristas? Adicionou com um sorrisinho. E como não seriam? Como? Eles não são vigaristas, mas sim criancinhas, fedelhos. 50 pessoas se reúnem com essa finalidade. Será possível? Bastariam 3 cúmplices, até dizer chega, e isso se cada um deles confiar mais nos outros do que em si mesmo. E lá, é só um sujeito soltar a língua, depois de bêbado, para que tudo vá por água abaixo. Fedelhos. Contratam pessoas inseguras para trocarem as notas falsas em casas de câmbio, confiar um negócio desses ao primeiro vindo. Pois bem, suponhamos que mesmo os fedelhos tenham lucrado, suponhamos que cada um tenha trocado 1 milhão, pois bem, e depois? A vida inteira. Cada um vai depender dos outros a vida inteira. Não, é melhor a gente se enforcar logo. E eles lá nem conseguirão trocar. Começou a troca, na casa de câmbio, recebeu 5.000, e as mãos lhe tremerão. Contou 4 milhares e pegou o quinto sem contar, só para botar o dinheiro no bolso e fugir rapidinho dali. Assim atraiu as suspeitas. E todo o negócio estourou por causa de um só basbaque. Será que se faz desse jeito? As mãos tremerão. Retorquiu Zamiotov. Sim, é possível. Sim, estou plenamente seguro que isso é possível. Às vezes, a gente não aguenta. Aquilo ali. E o senhor talvez aguentasse. Não, eu cá não aguentaria. Enfrentar tanto horror por 100 rublos de recompensa. Levar uma nota falsa. E aonde? A um banco com toda aquela experiência. Não, eu ficaria confuso. E o senhor não ficaria. Raskolnikov sentiu de novo uma enorme vontade de mostrar a língua. Os calafrios lhe passavam, de vez em quando, pelas costas. Eu não faria daquele jeito. Falava com rodeios. Iria trocar assim, contaria o primeiro milhar umas 4 vezes, de todos os lados, examinando cada notinha, e passaria para o segundo, começaria a contá-lo e, chegando à metade, tiraria uma nota de 50 rublos e olharia a contraluz, depois viraria a nota e olharia de novo a contraluz, não é, por acaso, falsa. Estou com medo, diria, uma parenta minha acaba de perder 25 rublos dessa maneira, e inventaria logo toda uma história. Começando a contar o terceiro milhar. Não, espere, parece que lá, no segundo, contei errado a 7ª centena, estou na dúvida, e deixaria para lá o terceiro, retomando o segundo. E desse modo contaria todos os 5.000. Pelo fim, tiraria uma nota do 5º milhar e mais uma do segundo, examiná-la-ia de novo a contraluz, incrédulo, e pediria, troque, por gentileza, e assim premeria o bancário até o 7º suor, de sorte que ele nem soubesse como me despachar o mais depressa possível. Terminando, afinal, tudo, iria embora. Mas, ao abrir as portas,
Não, desculpe-me. Voltaria atrás para perguntar alguma coisa ou receber algum esclarecimento. Eu cá faria desta maneira. Ah, que coisas medonhas o senhor diz. Respondeu Zamiotov rindo. Mas tudo isso é apenas conversa, e na realidade tropeçaria sem falta. Digo-lhe que, a meu ver, não só a gente, como também um ladrão perdido e rematado não se garantiria naquele caso. E não precisa ir longe, eis o exemplo da velha assassinada em nossa quadra. Parece que foi um cabra desesperado. Em pleno dia, enfrentou todos os riscos e safou-se por milagre. Porém as mãos dele tremerão do mesmo jeito, não soube roubar, não aguentou, dá para ver logo, Raskolnikov aparentava ressentimento. Logo. E tente-me apanhá-lo agora, tente-me. Exclamou ele provocando Zamiotov com malvadez. Apanharemos, pode deixar. Quem? O senhor. O senhor é que vai apanhá-lo. Cansar-se-á. O que é o seu principal, gasta o cabra dinheiro ou não? Não tinha dinheiro e, de repente, começa a gastar. Está claro que é ele. Mas esse garotão enganará a polícia, se quiser. É que todos eles fazem assim. Redarguiu Zamiotov. Mata com astúcia, arriscando a própria vida, e depois se deixa apanhar logo, numa bodega. Pegam-nos em razão dos gastos. Nem todos são tão espertos quanto o senhor. De certo o senhor não iria a uma bodega. Raskolnikov carregou o senho e olhou para Zamiotov com atenção. Parece que o senhor está tomando gosto e quer saber como eu agiria nesse caso também. Inquiriu ele, contrariado. Quero, sim. Respondeu Zamiotov, firme e sério. Passará a falar e olhar com uma seriedade demasiada. Muito. Muito. Bem. Eu agiria da maneira seguinte. Começou Raskolnikov reaproximando, de súbito, o seu rosto do de Zamiotov, tornando a encará-lo e a cochichar de modo que, dessa vez, ele estremeceu de susto. Eis o que eu faria, pegaria dinheiro e objetos de valor e, saindo de lá, iria logo, sem parar. Em nenhuma parte pelo caminho, até um local ermo, onde só há cercas ou não há quase nada. Até um terreno baldio ou algo semelhante. Teria escolhido de antemão, naquele ermo, uma pedra assim, de um pado ou um pu de meio de peso, algures no canto, ao pé da cerca, que fica ali, quem sabe desde a construção da casa, levantaria aquela pedra. Haveria uma cavidade embaixo dela. E colocaria nessa cavidade todo o dinheiro e outras coisas. Empilharia tudo ali, cobriria com a pedra, da mesma forma que ela estava antes, calcaria com o pé e depois iria embora. E não pegaria nada 1 ano, 2 anos, 3 anos seguidos. Procurem-me, pois. Estava lá o ladrão, mas se escafedeu. O senhor está louco. Disse Zamiotov, também passando a cochichar por algum motivo, e afastou-se subitamente de Raskolnikov. Os olhos do jovem brilhavam, ele ficou horrivelmente pálido, e seu lábio superior começou a tremelicar. Aproximou-se de Zamiotov o mais perto possível, movendo os lábios sem dizer nada. Isso durou cerca de meio minuto, ele sabia o que estava fazendo, mas não conseguia conter-se. A terrível palavra tremia nos lábios dele, igual aquele ferrolho da porta, soltar-se-ia, tão logo ele a deixasse escapar, tão logo a pronunciasse. E se fui eu quem matou a velha Elisaveta? Proferiu de repente Voltou a si. Zamiotov olhou para ele, apavorado, e ficou pálido como a toalha de mesa. Um sorriso veio entortar-lhe o rosto. Seria isso possível? Perguntou com uma voz baixíssima. Raskolnikov fitava com fúria. Confesse que acreditou. Foi. Mas foi mesmo. É claro que não. Agora acredito menos do que nunca. Disse Zamiotov apressadamente. Peguei, afinal. Peguei o pardalzinho. Então me acreditava antes, já que agora, acredita menos do que nunca. Não é nada disso. Exclamou Zamiotov, visivelmente confuso. O senhor me assustava adrede para conduzir até esse ponto. Não acredita, pois. E de que os senhores passaram a falar, quando eu saí, naquele dia, da delegacia. E por que o tenente Pólvora me interrogava. Após o desmaio. Ei, tu! Gritou Raskolnikov para o criado, levantando-se e pegando o seu casquete. Quanto te devo? 30 kopecks ao todo. Respondeu, acorrendo, o criado. Toma mais 20 de gorjeta. Eita, quanto dinheiro! Estendeu a Zamiotov sua mão trêmula com as notas bancárias. São vermelhinhas azuisinhas assim, 25 rublos. De onde? E de onde seria este traje novinho? Os senhores sabem que eu não tinha sequer um vintém, não sabem, já chegaram a interrogar a locadora, por certo. Mas basta. Acescal Zé. 5 até a vista, com todo o prazer, ele saiu, todo trêmulo de certa pavorosa sensação histérica, a qual continha, entretanto, um pouco de insuportável deleite. Aliás, estava lúgubre e muitíssimo fatigado, de semblante contorcido como que em decorrência de um ataque histérico. Sua fadiga aumentava rapidamente.
As forças lhe vinham, excitadas, de supetão, com o primeiro impulso, com a primeira sensação irritante, e enfraqueciam-se do mesmo modo, à medida que tal sensação diminuía. Izamiotov permaneceu, ficando só, no mesmo lugar, todo meditativo. Raskolnikov transtornara, sem querer, todas as opiniões que ele tinha no tocante a determinado assunto, fazendo que seu ponto de vista se estabelecesse completamente. Ilya Petrovich é um palerma. Decidiu ele em definitivo. Abrindo a porta do restaurante, Raskolnikov se deparou, logo no terraço de entrada, com Razumikin. Indo um de encontro ao outro, os jovens não se avistaram sequer a um passo de distância, portanto suas cabeças quase se colidirão. Ficaram, por uns segundos, mirando um ao outro. Razumikin estava todo pasmado, porém uma verdadeira ira fulgiu, de chofre em seus olhos ameaçadores. Ah, está bem aí! Bradou ele de todas as forças. Fugiu da cama. Eu procurei por ele até debaixo do sofá. Até subimos ao sótão. Quase espanquei Nastácia por sua causa. E ele está bem aí? Rudka. O que significa isso? Diz-me toda a verdade. Desembucha, ouves? Significa que vocês todos me aborrecerão mortalmente, e que eu quero ficar só. Respondeu Raskolnikov, bem tranquilo. Só? Quando não pudes andar ainda, quando o carão ainda está branco que nem o linho, quando te falta fôlego. Besta. O que fazias no Palácio de Cristal? Confessa logo. Deixa-me. Disse Raskolnikov, tentando retirar-se. Isso encolerizou Razumikin, e ele pegou-o com força no ombro. Deixa? Tu ousas dizer, deixa-me. Sabes o que faço de ti agora? Agarro-te, amarro com uma corda e levo, debaixo do braço, para casa. E tranco ali. Escuta, Razumikin. Começou Raskolnikov com uma voz baixa e aparentemente serena, será que não vês que eu não quero teus favores? É que vontade é essa, a de ajudares a quem está cuspindo para isso? A quem finalmente, mal aguenta essa tua ajuda? Por que foi que me procuraste no início da minha doença? Eu teria, quiçá, o maior prazer em morrer. Será que ainda não te mostrei hoje como me estás torturando, o quanto me aborreceste? Queres mesmo torturar a gente? Asseguro-te, pois, que tudo isso atrapalha seriamente a minha convalescença, porque me irrita sem parar. Zosimovek foi embora para não me irritar. Deixa-me em paz, tu também. E que direito é que tens, afinal, de me segurar à força? Será que não o percebes que falo agora com toda a consciência? Como, ensina-me, como te implorar, enfim, para que não me aborreças mais com esses favores teus, que eu seja ingrato, que eu seja vilão, mas deixem-me todos em paz, por amor de Deus, larguem-me. Larguem-me. Larguem, ele se pôs a falar tranquilo, alegrando-se de antemão com todo aquele veneno que ia derramar, e terminou frenético e arfante, como no caso de Lugin. Razumikin ficou imóvel, pensou um pouco e soltou o braço dele. Vai para o diabo, então. Disse em voz baixa e quase meditabunda. Espera. Berrou de repente, assim que Raskolnikov se moveu. Escuta-me. Declaro que vocês todos, sem exceção alguma, são tagarelas e fanfarrões. Se tiverem aí um pesarzinho, mexem com ele feito uma galinha com o seu ovo. Até nisso furtam dos outros autores. Nem sinal de vida própria é que possuem. São feitos daquele unguento de espermacete, e têm o ouro em lugar do sangue. Não acredito em nenhum de vocês. A primeira coisa que fazem, em quaisquer circunstâncias, é não parecerem gente. P.A.A. Ara! Gritou com um frenesi duplicado, vendo Raskolnikov se mover outra vez para ir embora. Escuta até o fim. Tu sabes que hoje comemoro a minha mudança para a casa nova, talvez o pessoal já tenha vindo, fui lá agorinha e deixei o meu tio para que recebesse as visitas. Pois bem, se não fosses um bobo nojento, um bobo rematado, se não fosses traduzido da língua estrangeira. Vês, Rodya, eu reconheço que és um rapaz inteligente, mas bobo. Então, se não fosses bobo, seria melhor que me visitasses hoje, para comemorarmos juntos, em vez de gastares as botas à toa. O que fazer, se saíste? Arrumaria para ti uma poltrona tão fofa, meus locadores têm uma. Chazinho, turminha. Se não, até ficarias deitado no canapé, ainda assim, estarias conosco. E Zosimov também irá lá. Topos, pois. Não? Mentira. Exclamou Razumikin, impaciente. Como é que sabes, não te responsabilizas por ti mesmo? E não entendes nadinha disso. Eu cabriguei 1000 vezes com as pessoas, do mesmo jeito, e depois voltei para trás correndo. A gente sente vergonha e faz as pazes. Da cura, pois, a casa de Potinkov, no 3º andar. Mas dessa maneira o senhor Razumikin permitirá, quem sabe alguém espancá-lo por mero deleite de prestar um favor. A quem espancar? A mim. Vou desatarrachar o nariz só por essa ideia, a casa de Potinkov, número 47, o apartamento do servidor Babushkin. Não irei, Razumikin. Raskolnikov se virou e foi embora. Aposto que virás. Gritou Razumikin atrás dele.
Se não, tu és, se não, não quero mais saber de ti. Espera, hein? Zamiotov está lá. Está. Viste-o? Vi. E falaste com ele? Falei. De quê? Pois bem, não contes, que o diabo te leve. Potinkov 47, Babushkin, não esqueças. Raskolnikov chegou à rua Sadovaya e dobrou a esquina. Razumikin o seguia com os olhos, meditativo. Decidiu, afinal, entrar no restaurante, mas parou no meio da escadaria. Que diabo? Continuou, quase em voz alta. Fala consciente, mas parece. Mas eu também sou bobo. Será que os loucos não falam de modo consciente? Isosimov, pelo visto, receia exatamente aquilo. Ele se deu uma dedada na testa. E se ele, como é que se pode deixá-lo agora sozinho? Talvez se afogue. Que gafe eu cometi. Não se pode. E ele correu no encalço de Raskolnikov, mas não havia mais nem cheiro deste. Desistindo de sua intenção, Razumikin regressou, a passo rápido, ao Palácio de Cristal. Para conversar com Zamiotov. Raskolnikov foi direto à ponte asterisco, parou bem no meio dela e, apoiando-se com ambos os cotovelos no parapeito, ficou olhando para o espaço. Ao despedir-se de Razumikin, sentia-se tão debilitado que lhe custou muito ir até lá. Queria ficar sentado ou mesmo deitado em algum lugar, em plena rua. Inclinando-se sobre a água, ele fitava maquinalmente o derradeiro reflexo rosa do pôr do sol, a fileira de prédios que se via na crescente escuridão, uma janela distante, numa das mansardas, ali na margem esquerda, que reluzia, teila qual uma flama, com o último raio de sol que a tocara por um instante, a água enegrecida do canal, e parecia perscrutar essa água com toda a atenção. Os círculos vermelhos começaram, por fim, a rodopiar ante seus olhos, os prédios, os transeuntes, as margens do rio, as carruagens. Tudo isso foi girando e requebrando-se em volta dele. De súbito, o jovem estremeceu, talvez salvo da nova síncope por uma visão medonha e repulsiva. Sentiu alguém se postar à sua direita, bem perto dele, e viu uma mulher alta, de lenço, com um rosto alongado e amarelo de bebedeira, cujos olhos fundos estavam avermelhados. Ela o encarava atenta, mas, pelo visto, não enxergava ninguém nem compreendia nada. De chofre, apoiou-se no parapeito com a mão direita, levantou a perna direita, passando-a por cima da grade de proteção, em seguida a perna esquerda, e atirou-se no canal. A água suja se abriu, engolindo, por um instante, a vítima, mas um minuto depois ela veio à tona e foi levada pela correnteza, bem lentamente, de cabeça e pernas submersas, de costas para cima, ao passo que sua saia revirada se erguia, feito uma almofada, sobre a água. Afogou-se. Afogou-se. Gritavam dezenas de vozes. As pessoas vinham correndo, ambas as margens se enchiam de gente, o povo se reunia na ponte, cercando Raskolnikov e apertando-o, aos empurrões, por trás. Mas é nossa Afrosiniushka, gente. Ouviu-se por perto uma voz feminina chorosa. Socorro, gente. Meus pais de sangue, tirem-na da água. Lancha? Uma lancha. Gritavam na multidão. Contudo a lancha não era mais necessária, um policial desceu correndo os degraus que levavam ao canal, tirou o capote e as botas, e saltou na água. Não precisou de muitos esforços, como a correnteza levava a suicida a 2 passos da margem, ele agarrou com a mão direita a roupa dela, pegou com a mão esquerda a vara que lhe estendia um companheiro, e a mulher foi logo tirada da água e colocada nas lajes de granito, ao pé da escada. Ela se recobrou logo, soergueu-se, ficou sentada e começou a espirrar e a fungar, enxugando debalde o seu vestido molhado com as mãos. Não dizia nada. Bebeu até a doidura, gente, até a doidura. Uivava a mesma voz feminina, já ao lado de Afrosiniushka. Ontem também queria enforcar-se, tiramos da corda. Eu fui à lojinha e deixei a filhota pra ela olhar, e eis que veio o pecado. Minha vizinha, gente, minha vizinha, moramos aqui perto, a segunda casa do lado, bem aqui, a multidão se dissipava, os policiais ainda se ocupavam da suicida. Alguém gritou algo sobre a delegacia. Raskolnikov mirava tudo isso como uma estranha sensação de indiferença e frieza. Sentia asco. Não, é nojento, a água. Não vale a pena. Murmurava consigo mesmo. Nada vai acontecer. Acrescentou a seguir, não há nada a esperar. O que é isso, a delegacia? E por que Zamiotov não está na delegacia? A delegacia fica aberta pelas 10 horas. De costas para o canal, ele olhou ao redor. E daí? Que assim seja. Disse, resoluto, saiu da ponte e foi em direção à delegacia. Seu coração estava vazio e surdo. Sequer lhe apetecia pensar. Até a angústia passou, o jovem não tinha mais nem um pingo daquela energia que sentirá ao sair de casa, para dar cabo de tudo. Ela cederá lugar. A completa apatia. Pois bem, é uma saída. Pensava ele, seguindo a margem do canal. Com vagar e indiferença. Vou acabar, de qualquer maneira, porque assim quero. Seria, porém, uma saída. Ah, tanto faz.
Terei um artim de espaço re. Entretanto, que fim? Será o fim mesmo? Vou dizer-lhes ou não. Diabo! Ainda por cima, estou cansado, tomara que fique logo deitado ou sentado. E a maior vergonha é a bobagem. Que seja, eu cuspo nisso. Que asneiras me vêm à cabeça, para chegar à delegacia, ele precisava ir em frente, dobrando depois a segunda esquina esquerda que ficava a 2 passos de lá. Porém, na primeira esquina ele parou, refletiu um pouco, entrou na viela e foi fazer um rodeio 2 ruas adiante. Talvez sem nenhum objetivo, ou então para ganhar mais 1 minuto de tempo. Caminhava de olhos no chão. De súbito, como se alguém cochichasse algo ao seu ouvido, levantou a cabeça e viu que estava junto daquele prédio, ao pé do portão. Desde aquela noite, não ia ali nem passava por perto. Um desejo irresistível e inexplicável apoderou-se dele. O jovem atravessou o portão e o pátio inteiro, entrou na primeira porta à direita e dirigindo-se ao 4º andar, começou a subir a escada conhecida. Íngreme e estreita, ela estava toda escura. Raskolnikov parava em cada patamar e olhava, curioso, ao seu redor. No patamar do primeiro andar a janela estava em caixilho, não era assim, daquela vez. Pensou ele. Eis o apartamento do segundo andar em que trabalhavam Nikolashka e Mitka, está trancado, é a porta pintada de novo, está, pois, para alugar. Eis o terceiro andar, e o quarto. Aqui. Ficou tomado de perplexidade, a porta daquele apartamento estava aberta de par em par, havia gente lá dentro, ouviam-se umas vozes, ele não esperava por isso, de modo algum. Após um instante de hesitação, o jovem subiu os últimos degraus e entrou no apartamento. O apartamento estava em reforma, havia lá uns operários, e isso deixou-o como que abalado. Vinha pensando, não se sabia por que motivo, que encontraria tudo no mesmo estado como o deixara naquele dia. Quem sabe até com os cadáveres no chão e nos mesmos lugares. Agora via as paredes nuas, e nem sinal de mobília. Que coisa estranha! Ele se acercou da janela e sentou-se no peitoril. Havia lá 2 operários, ambos jovens, um era um pouco mais velho, e o outro, muito mais novo. Eles colavam nas paredes o novo papel branco com florzinhas roxas, substituindo o antigo papel amarelo, gasto e poído. Sem saber por que, Raskolnikov ficou desgostoso com isso, mirava o novo papel de parede com aversão, como se lamentasse tudo ter mudado tanto. Os operários haviam, sem dúvida, demorado e, apressados, enrolavam o papel para ir embora. O aparecimento de Raskolnikov quase não atraiu a atenção deles. Estavam conversando sobre alguma coisa. Cruzando os braços, Raskolnikov se pôs a escutá-los. Vem, pois, aquela de manhãzinha. Dizia o mais velho para o mais novo, cedinho e toda emperiquitada. Por que é que me vemos aí, digo, com esses limões, por que vemos aí, digo, com essas laranjas? Eu quero, Tito Vassilitch, responde ela, ficar à sua inteira disposição, daqui para a frente. É desse jeito. E como vestida, uma revista, simplesmente uma revista. E o que é, uma revista, titio? Perguntou o moço. De certo estava aprendendo com titio. Uma revista, maninho, são os desenhos assim, pintados, que os alfaiates daqui recebem cada sábado, pelos correios, do estrangeiro, para que saibam como se deve vestir tanto a parte masculina como a feminina. São os desenhos, então. Para os homens, desenham-se mais as bequechas. Quanto? A divisão feminina, tem lá tamanhos berliques e berloques que, se a gente gastar tudinho, ainda faltará prata. Vixe, quanta coisa tem nesse Peter! Exclamou o moço entusiasmado. Só não tem pai e mãe. Fora isso, maninho, a gente acha tudo. Arrematou o mais velho num tom didático. Raskolnikov se levantou e passou para o outro quarto, onde antes ficavam a arca, a cama e a cômoda. Sem móveis, o quarto lhe pareceu pequeníssimo. O papel de parede era o mesmo, e nele se destacava, num canto, o contorno do caixilho de ícones. O jovem deu uma olhada e voltou a sentar-se no peitoril da janela. O operário mais velho examinava-o de soslaio. O que quer? Perguntou de chofre, dirigindo-se a ele. Em vez de responder, Raskolnikov ficou em pé, foi à antessala, pegou o cordão da campainha e puxou-o. A mesma campainha, o mesmo som. Metálico. O jovem tocou a segunda e a terceira vez, escutando e relembrando. Sua antiga sensação dolorosa, medonha e repulsiva vinha-lhe à mente, agora mais viva e forte, de modo que ele estremecia a cada toque, sentindo um crescente prazer. Mas o que queres? Quem és? Gritou o operário, aproximando-se dele. Raskolnikov entrou de novo na antessala. Quero alugar o apartamento. Disse ele, vim dar uma olhada. Não alugam o apartamento de noite, além disso, o senhor tem que vir com o zelador. O chão foi lavado. Vão pintar. Prosseguiu Raskolnikov. Não há mais sangue. Que sangue? É que mataram aqui uma velha e sua irmã. Houve todo um charco de sangue. Mas que tipo de gente tu és? Gritou o operário, inquieto. Eu? Sim. E tu queres saber?
Vamos à delegacia, ali te direi. Os operários fitaram-no com perplexidade. É tempo de sair, estamos atrasados. Vamos, Alioshka. Tenho que trancar a porta. Disse o mais velho. Pois vamos. Respondeu Raskolnikov, indiferente, e saiu o primeiro descendo devagar a escada. Ei, zelador! Chamou, uma vez no pátio. Algumas pessoas estavam ao pé do portão, olhando para os transeuntes, ambos os zeladores, uma mulher, um burguesinho de roupão e mais alguém. Raskolnikov veio direto abordá-las. O que deseja? Perguntou um dos zeladores. Já foste à delegacia? Acabo de voltar de lá. O que deseja? A gente ali. Ah, sim. E o ajudante está? Estava há pouco. Mas o que quer? Sem responder, Raskolnikov ficou ao seu lado, meditativo. Veio olhar o apartamento. Disse, aproximando-se deles, o operário mais velho. Que apartamento? Onde a gente trabalha. Por quê? Disse, lavaram o sangue. Aconteceu, disse, um assassinato aqui, e eu vim alugar. E começou a tocar a campainha, quase arrancou. Vamos, falou, a delegacia, lá vou provar tudo. Pegou no meu pé. Surpreso, o zelador mirava Raskolnikov e carregava o senho. Mas quem é o senhor? Gritou ele com uma voz mais severa. Sou Rodion Romanich. Raskolnikov, ex-estudante, e moro na casa de Gil, aqui perto na viela, no apartamento número 14. Pergunta ao zelador, ele me conhece. Raskolnikov disse tudo isso sem se virar, num tom indolente e pensativo, fitando a rua escurecida. E por que veio ao apartamento? Para ver. O que tem para ver lá? E se o pegar e levar para a delegacia? Intrometeu-se, de súbito, o burguesinho, e logo se calou. Raskolnikov mirou de viés, por cima do ombro, com atenção, e disse no mesmo tom baixo e indolente. Vamos. Levar mesmo. Continuou o burguesinho, animando-se. Porque indagava sobre aquilo, o que tem em mente, hein? Talvez esteja bêbado, só Deus sabe. Murmurou o operário. O que quer, finalmente? Bradou outra vez o zelador, que começava a zangar-se para valer. Por que atazana a gente? Tens medo de me levar à delegacia? Perguntou Raskolnikov com escárnio. Por que tenho medo? Por que atazana? Vagabundo! Gritou a mulher. Pra que falar com ele? Gritou o outro zelador, um homem enorme. De armilhac aberto e com as chaves na cintura. Fora! Um vagabundo qualquer. Fora, e, pegando no ombro de Raskolnikov, jogou-o na rua. O jovem quase caiu, mas se endireitou logo, olhou para todos os presentes e, calado, seguiu seu caminho. Que cara esquisito! Disse o operário. Hoje todo mundo está esquisito. Replicou a mulher. Mas seria bom mesmo levá-lo à delegacia. Acrescentou o burguesinho. Deixa pra lá. Decidiu o zelador grande. É um vagabundo acabado. Parece que está procurando e, se achar, vai dar trabalho. A gente sabe. Então vou lá ou não vou? Pensava Raskolnikov, parando no meio da calçada, num cruzamento de ruas, e olhando em volta, como se estivesse à espera da última palavra. Mas não teve nenhuma resposta, tudo estava silencioso e morto como as pedras que ele pisava, morto só para ele unicamente. De supetão, lobrigou ao longe, a uns 200 passos dali naquela escuridão que se espessava no fim da rua, uma multidão agitada. No meio da multidão estava uma carruagem. Uma lanterninha se acendeu na rua. O que é isso? Raskolnikov virou à direita e foi rumo à multidão. Como que se agarrando a qualquer chance, sorriu com frieza de pensar nisso, já que tomada a firme resolução de ir à delegacia, sabia que tudo estava para acabar.